primeiras impressões do nosso teste aí do Mob Like. Vamos ver como ele se comporta em curva inicialmente aí. Bom, vocês puderam ver que o comportamento é neutro. Ele sai, evidentemente, uma suspensão macia, mas ele agradou. A gente vai falar sobre isso mais para frente aí no vídeo. Agora eu vou fazer uma descrição do carro. É um Fiat Mobi versão Like, a versão intermediária. Ela tem preço sugerido de R$ 37.900. Porém, pintado na cor prata bari, que é essa que o carro está sendo mostrado, a cor prata bari é R$ 1.250 a mais. Então ele ficaria aí em torno de R$ 39.900, né? 39.200 reais. Porém, esse Mobi é o versão Like sem opcional nenhum, né? Então ele já vem com direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros. Não tem nenhuma versão do Mobi tem opção de vidros elétricos traseiros. E tem as rodas de 15 polegadas com calotas, tem esse tape central em preto, né? Então toda a área envidraçada obtém uma certa continuidade. Ele tem a grade dianteira pintada em black piano, então preto um pouco mais brilhante, né? E os retrovisores pintados na cor do carro. Então esses são os aspectos que diferenciam essa versão Like da versão Easy, que é a versão Easy é a versão inicial, né? E vocês podem ver o interior. O volante é de plástico, não tem comandos multifuncionais. Você vê os dois acionadores de vidros elétricos. Na traseira um espaço, e aí vocês podem ver como que é o painel. Como essa versão Like aí não tem nenhum opcional, foi colocado um rádio aí, né? Então você tem o painel com um velocímetro central, um contagiros lateral e tem um visor central de cristal líquido que tem informações do computador de bordo, informações sobre temperatura do motor e do tanque de combustível, tá? O ar-condicionado, vocês podem ver, e um acabamento interno que ele é um pouco melhor em relação ao do Uno, porém tem algumas texturas, o painel é inteirinho, assim, revestido, né? Você não tem partes pintadas na cor do carro. E tem alguns porta-objetos bem pequenos espalhados aí ao longo do interior, porém há alguns porta-objetos que permitem você colocar moedas e algumas coisas desse tipo, né? Ele já vem com preparação para som. A questão interessante é o seguinte: existe um opcional que eu acho até interessante para o Mobi Like, que é o Kit Tech, que custa R$ 2.100, né? Então, um Mobi nessa configuração aí com o Kit Tech, ele iria para R$ 41.250, mas ele já traria o alarme antifurto, um sistema de rádio integrado ao painel com RDS, que são aquelas informações online que vem para o sistema de rádio, entrada USB, sistema de viva voz com Bluetooth, eu acho interessante também, e um volante com comando multifuncional com um acabamento em preto cores. Então eu acho que, assim, se puder pegar, eu acho legal porque o Bluetooth realmente faz falta. Faz muita falta porque você quer atender o telefone e aí você tem que acabar pegando o telefone para atender, você pode sofrer uma multa. E o Bluetooth não, você faz o pareamento do Bluetooth com o seu telefone celular e ele passa a funcionar. Você pode atender ligações e fazer o streaming de áudio através do seu smartphone para o sistema do Mobi. A partir deste mês também falaram que está disponível o sistema Live On, mas por enquanto a gente viu que ainda realmente ele não apareceu como acessório nas concessionárias, né? Bom, aí a gente vai mostrar o porta-malas. Essa versão Like não tem aquele sistema Cargo Box que faz a divisão do porta-malas, então ele tem um porta-malas aí com 225 litros, é um porta-malas bem pequeno, limitado, porém ele acaba compensando essa limitação pelo fato de ter os bancos traseiros bipartidos, né? A gente vai mostrar aí, ó, você tem o banco traseiro bipartido em 60/40, então se você precisar de um pouco mais de espaço, você baixa
um dos encostos, né? Ou eventualmente você pode baixar os dois encostos, né, traseiros. E aí você amplia bastante a capacidade de carga, né, do porta-malas, porém, evidentemente você não vai poder transportar nenhuma pessoa aí, né? Então, sabe, são soluções que a Fiat adotou pelo fato de ser um carro realmente muito pequeno, 3,54 metros, ele é 6 centímetros menor do que o Up. A única coisa que eu acho é assim, apesar dele ser menor, ele tem menos agilidade porque o raio de giro dele é menor, né? Então você não consegue se terçar tanto o Mobi quanto o Up. O Up você dá voltas em ruas realmente muito apertadas, com um esterço de direção ele consegue girar num raio muito pequeno, né? Então você coloca ele umas vagas que são inacreditáveis sem nenhuma manobra. E o Mobi não, né? O Mobi tem esse compartimento de motor um pouco maior também, né? Para caber um motor 4 cilindros, que aí no caso é um motor 4 cilindros com concepção tanto quanto antiga. E vocês podem ver que o que denuncia a sua concepção antiga é o fato de ele ainda contar com o subtanque auxiliar de gasolina, né? Vocês estão vendo aí, é um motor já usado pela Fiat há muito tempo, né? Então ele tem esse subtanque auxiliar que você tem que colocar gasolina. Se você estiver usando etanol, é importante que você coloque gasolina para você conseguir dar partida no carro a frio com etanol, tá certo? Então é isso, agora vamos às considerações dinâmicas do Mobi Like 1.0 com etanol, tá certo? Então essa parte inicial do teste, o carro está com etanol. Então vamos ver como ele se comporta e depois. Bom pessoal, então é o seguinte, começando a avaliação aí de longa duração do Mobi Like, né? Nós já rodamos aí alguns quilômetros com ele e já deu para ter uma noção do consumo, tá? O consumo com etanol, com a primeira medição que a gente fez, o carro está com 1.285 km, tá? O consumo com etanol na primeira medição, andando sempre com ar-condicionado ligado full time, uma ou duas pessoas a bordo, ele deu 9,48 km por litro de etanol num percurso 50% urbano, 50% cidade. Então nós vamos confirmar esse número ao longo das próximas medições, mas a princípio eu achei interessante porque o computador de bordo estava apontando 8,7 e ele veio melhor quando a gente calculou o que a gente rodou dividido pela quantidade de álcool que entrou no tanque. Então eu fiquei surpreso positivamente pelo fato do calculado ter dado melhor do que o computador de bordo estava indicando. De qualquer forma, a gente zerou o computador de bordo e vamos ver aí como vai se comportar ao longo dos próximos medições, né? Agora, com relação às impressões iniciais desse carro, é importante considerar que ele ainda está muito novo, né? Ainda demanda um pouco mais de amaciamento, porém o desempenho ele é fraco, tá? Mesmo com etanol, que é a situação que ele tem a maior potência disponível, em torno de 85 cavalos, vocês vão ver que quando a gente pega algum aclive, ele pena muito, ele sofre muito para conseguir ganhar velocidade e realmente as acelerações são muito fracas, né? Ele faz de 0 a 100 em torno de 16,5 segundos, são as medições que foram feitas pelas revistas especializadas com o carro abastecido com etanol. Tá vendo? Ó, eu tô pegando um aclive, o carro tava em quinta, já tive que jogar a quarta porque a velocidade caiu muito, caiu para 60. Ó, eu posso enfiar o pé em quarta e não adianta. Aí aqui, ó, tem que colocar a terceira e enfiar o pé até embaixo para poder conseguir ter algum tipo de ação. Isso porque o carro tá vazio, eu estou sozinho. Então é evidente que o motor é fraco, tá certo? Principalmente para quem está acostumado com o Volkswagen Up, por exemplo, que tem
mesmo não estou falando do Up com motor turbo, estou falando com o Up normal, o desempenho do Up é bem superior mesmo, tá? Isso fica claro até pelas medições de desempenho, segundo as principais revistas. Elas têm uma medição aí em torno de 14,5 segundos para o Up no 0 a 100, quer dizer, uma vantagem em torno de 2 segundos. Se você for comparar também com o Ford Ka também é bem mais rápido, ele tem um desempenho bastante superior, também em torno de 14 segundos o Ford Ka com etanol. E para dizer a verdade, então é um dado assim, é uma coisa que chama atenção. Mas então quem comprar tem que estar ciente de que ele realmente não é um carro que oferece o melhor nível de desempenho possível, né? Para quem quer desempenho com um carro 1.0, tem que optar por esses modelos com um motor tricilíndrico aí. Agora, fora isso, o que a gente vem percebendo? Ele tem essa suspensão macia. Agora, os bancos são muito finos, né? Muito finos e não são muito anatômicos, né? Isso aí eu percebi. Ele tem o assento é relativamente curto. Então o Up, por exemplo, que eu estou muito acostumado, porque eu fiz vários testes de longa duração com o Up, ele tem um assento que pega praticamente a minha anteperna inteira, e aqui não, fica uma parte da anteperna fora do assento. Então isso demonstra que economizaram na dimensão do banco para tentar dar um pouquinho mais de espaço interno para o carro, né? Que realmente é muito limitado em função da distância entre eixos, né? Que é 12 centímetros menor do que a do Uno, né? Tem 2,3 metros e mais ou menos 12 centímetros também menor do que a do Up. Então, isso. Com relação à posição de dirigir, a questão é o seguinte: você tem o volante que pode ser ajustado em altura, então isso aqui fica legal porque você consegue ajustar o volante para poder enxergar corretamente o painel, porém ele não tem ajuste de altura do assento. É um recurso que vem no Up em todas as versões, então isso acaba dificultando um pouco. A posição de dirigir, ela é bem... você fica sentado, é diferente da posição de dirigir do Up, por exemplo, na qual você fica numa posição mais esportiva, com as pernas num ângulo mais aberto em relação ao joelho, né? Então, aqui você fica numa posição bem sentada no bob. Porém, ele te posiciona alto, relativamente alto, então dá uma boa visibilidade, tanto dianteira quanto traseira. Isso aí é uma coisa legal, né? Uma coisa legal do Mobi, essa boa visibilidade que dá em função dessa posição de dirigir um pouco mais elevada, né? Com relação à suspensão, acontece o seguinte: ela é muito macia, isso aí não tem a menor dúvida. Acontece que eu estou começando a perceber que o fato de ela ser muito macia, isso aí é muito associado com conforto, né? O fato de você ter uma suspensão muito macia, em contraponto a uma suspensão que é mais firme. A princípio, a suspensão macia parece ser uma solução que privilegia o conforto, né? E eu não sei se isso é uma realidade hoje em dia. Olha o Nissan Kicks aí, esse carrinho aí tá fazendo um sucesso enorme, hein? O carro realmente tá vendendo muito, o Nissan Kicks. E a Nissan acertou nesse carro aí, provavelmente vai ser o carro mais vendido da Nissan no Brasil. Mas enfim, voltando a falar do Mobi, essa suspensão macia, ela é uma suspensão que parece estar muito adequada para a realidade brasileira. Ela absorve todas as irregularidades com muita facilidade. É uma suspensão que se manifesta robusta, você dificilmente chega em fim de curso, você passa nas irregularidades dos pisos brasileiros, porém ela não raspa nem a dianteira nem a traseira. Então, nesses aspectos, ele é muito interessante. Porém,
tem uma questão que é com relação a excesso de maciez. O Up tem uma suspensão mais firme, né? Então, a princípio, você pode achar que ele é duro, ele é menos confortável, mas eu tô percebendo que isso não é uma realidade, né? Não é uma coisa direta, assim, você falar, não, um carro com suspensão mais macia, ele é mais confortável relativamente a um carro com suspensão mais firme. Por que acontece isso? Porque um carro com suspensão mais macia, ele acaba balançando mais o corpo dos passageiros. Então você passa em irregularidades e a carroceria chacoalha mais. Quando você faz curva, ela acaba rolando mais a carroceria, fazendo com que o corpo das pessoas acabam balançando mais. Quanto no Up, por ele ter uma suspensão mais firme, ele tem umas batidas, ele a princípio transmite mais algumas irregularidades das vias, porém a carroceria fica mais firme, você não sente tanta oscilação da carroceria no Up, e isso acaba se refletindo num maior conforto. Então, nesse aspecto é uma diferenciação. Evidentemente, numa primeira impressão, a suspensão mais macia parece ser mais confortável, né? Porém, eu acredito que o caso da suspensão do Up também é bem interessante, pelo fato de ser firme e ela oferecer conforto de uma forma diferente, né? Uma outra diferença em relação ao Up são os bancos, né? Os bancos do Mobi realmente não são tão anatômicos quanto os bancos do Up. O Up realmente tem bancos de melhor qualidade geral. Isso é claro, ele tem assentos mais longos, mais anatômicos, e os encostos dos bancos também são mais agradáveis. Esses encostos aqui são estranhos, né? Ele tem um apoio lombar um pouco excessivo, que você acaba sentindo isso. Eu ainda não fiz nenhuma viagem longa com ele para poder verificar se efetivamente isso acaba se tornando cansativo numa viagem mais longa, né? Mas a princípio eu não achei muito. Os bancos é uma coisa que, assim, a princípio me incomodou um pouco no Mobi, né? Outras questões com relação ao acabamento interno, né? Como vocês podem ver, ele é um carro que, diferentemente do que acontece com o Up, ele tem acabamentos, né? Revestindo diversas partes do painel e texturas, né? Você tem um plástico texturizado aqui. Os revestimentos de portas também, dos painéis de portas, são integrais, diferentemente do que acontece com o Up, que você não tem. Essa parte aqui é uma parte na cor do carro, mas ela acaba compondo um visual interno, né? É claro que se você comparar o Mobi com o Uno, por exemplo, o Mobi é superior. Isso aí não tem a menor dúvida em relação ao acabamento do Uno que você tem hoje no mercado. Porém, se você comparar o acabamento, montagem interna do Mobi relativamente ao Up, você vai ver que o Up tem um acabamento interno bastante superior. Inclusive, quando você observa o sistema de iluminação interno à noite, né? Você percebe, assim, você vê que tem uma luz aqui, você percebe fugas de luz aqui nessas iluminações internas, e acaba isso mostrando que se trata de um carro barato, né? O Up, o que eu estou comparando com o Up? Porque é o principal concorrente dele, né? O Up não, o Up você tem um sistema de iluminação aqui noturno. Ele tem um requinte de construção incrível, né? Você não percebe lâmpadas, você percebe uma iluminação uniforme em todos esses elementos. Então é uma coisa que realmente chama muito a atenção. Agora, um aspecto positivo do Mobi com relação ao farol, né? O farol eu achei bem legal, porque você pode deixar o farol na posição ligada, o farol baixo na posição ligada direto, que quando você sai do carro, você tira a chave, ele automaticamente desliga o farol. Então você não corre risco de acabar tendo multas, né? Por quê? Com essa legislação que atualmente exige
que você fique com os faróis baixos ligados full time. Você não corre o risco no Mob, desde que você deixe o seu farol assim ligado direto. Você, sempre que você entrar no carro, ligar o carro, o farol vai ser aceso. Então isso aí facilita bastante, você não precisa ficar ligando o farol toda hora, como acontece, por exemplo, com o Seller. O Seller, você precisa ligar o farol a todo momento, né? Porque ele não permite que você deixe o farol ligado. Ele não tem o desligamento automático do farol quando você tira a chave do contato, entendeu? Então isso aí é uma coisa bem legal do Mob. Ele também tem uma questão, porque esse motor, agora um aspecto negativo, esse motor não tem ele não tem o sistema de partida a frio com etanol sem gasolina, sem o subtanque auxiliar de gasolina. Ele precisa do subtanque auxiliar de gasolina, é um motor antigo, né? Então quando você está usando o etanol, você tem que sempre lembrar de colocar um pouco de gasolina no subtanque auxiliar para poder efetuar a partida de manhã cedo a frio com etanol, senão o carro você vai ter problema com etanol. Então, assim, é uma decorrência do fato do motor não ser tão moderno, é um motor 4 cilindros, né? Então isso aí é uma questão também que eu observei, né? Então basicamente é isso. Então assim, a questão que realmente agrada a suspensão, ela agrada inicialmente, mas a partir do momento que você passa a usar, você percebe que o carro chacoalha um pouco, e aí é decorrente do fato da suspensão ser muito macia. O desempenho realmente é fraco, é um desempenho típico de carro 1.0 antigo, não é um desempenho de carro 1.0 do motor moderno, como do Up, como do K, como até do Nissan Martiq com motor 1.0 tricilíndrico. Não é um desempenho muito abaixo disso em qualquer situação, tanto de retomadas de velocidade quanto de acelerações. Porém é um motor robusto, que não vai dar problema, mas acaba bebendo, né? Se a gente for levar em consideração o consumo, o Up, nessa mesma situação, ele não faz menos que 12 km por litro de etanol, na mesma situação que está esse carro. Esse carro que fez 9,4. Então a gente está com um consumo aqui em torno de 30% superior, né? Sendo que o desempenho é inferior. Então é isso. Então basicamente, quem está acostumado com o carro da Fiat vai gostar, ele vai impressionar pelo fato de ter um acabamento melhor do que o do Uno, né? Um aspecto que chamou a atenção também é o fato dele não esterçar tanto quanto o Up. O raio de giro dele é bem menor. Ele tem um raio de giro aqui, eu vou pesquisar isso, vou colocar no blog, mas eu suponho que ele tem um raio de giro em torno de 2,5 metros superior ao do Up, né? Isso aí, o que acontece? Na hora de você esterçar, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos esterçar aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu consegui esterçar, mas quase que eu não consigo, tá vendo? Ó? Aqui, ó, eu já vou ter que manobrar, né? Então ele tem um raio de giro, acaba gerando uma redução de agilidade em trânsito urbano, pelo fato dele não ter um raio de giro tão curto. O Up, por exemplo, você consegue ficar dando voltas nesse local aqui tranquilamente, porque ele tem um raio de giro de 9 metros, 9,3, 9,4 metros. Então você consegue esterçar o carro. O Up esterça muito, né, a direção. Já o Mob já não esterça tanto. Então você acaba tendo que manobrar um pouco mais ele, né? E acaba que a direção, apesar de ser uma direção hidráulica com muita assistência, ela não chega no nível de assistência de uma direção elétrica, como é o caso da direção do Up. Então o Up é um carro mais gostoso de dirigir, pelo fato de ter uma direção muito mais leve em cidade e ser mais ágil, por esterçar mais. Então você entra em vagas de shopping, você olha a vaga, você só aponta e entra. Ele esterça muito, e isso não acontece com o Mob, né? Isso não acontece com o Mob, pelo fato dele não esterçar muito e pelo fato da direção dele ser um pouco mais dura também, né? Então, assim, em nível geral, assim, a princípio
é um carro que precisa ser colocado em perspectiva a questão do custo-benefício, né? Então, o que acontece? Por que é importante se colocar em perspectiva a questão do custo-benefício? Porque ele está muito mais barato do que o Up, né? O Mobi já está no mercado há 4 meses e a Fiat não fez nenhum aumento de preço nele. Então, a versão de acesso, que é a Easy básica, custa R$ 31.900, está sendo vendida a R$ 29.9. Já com 4 portas. Se você pegar o Up mais barato que tem, ele sai de R$ 32.500. 2 portas. Se você colocar 4 portas, vai sair a R$ 34.500 sem ar-condicionado, sem nada. Então, você vê, é um carro, o Up é em torno de R$ 5.000 mais caro. Se você comparar uma versão do Up similar a desse carro aqui, seria a versão Take, né, com o pacote 4 portas e o pacote completo. Esse carro, o Up, com os mesmos equipamentos, esse carro aqui sai a 30, olha aí, ó, tá vendo? Você acelera, ele é lerdo demais. O desempenho realmente deixa muito a desejar, tá vendo? O desempenho dele realmente é muito fraco. Mas, falando assim, né? Então, o Up, ele tem um custo em torno de R$ 5.000 mais caro, porque esse aqui é a versão Like, né? A versão Like custa R$ 37.800. O Up, com essa mesma configuração, vai custar em torno de R$ 41.900. Então, na realidade, é em torno de R$ 4.000 mais caro. Na realidade, o Up, se a gente for justo mesmo, tem que falar em torno de R$ 4.000 mais caro. Vamos ver como que é o desempenho de curva dele, ó. O desempenho em curva eu achei bom. Ele é bastante neutro, né? É previsível. Vocês viram que ele sai com as 4 rodas. Então, assim, apesar da suspensão ser macia, eu achei bom o comportamento em curva dele. Mas, enfim. Então, falando aí com relação ao desempenho, ao custo, né? Então, em torno de R$ 4.000. A questão é que você tem um Mobi, que é o Easy On, que sai a R$ 35.800, que já vem com ar-condicionado e direção hidráulica, né? Esse Easy On, ele não tem os faróis, ele não tem vidros elétricos, né? Porém, ele vem com direção e ar e ele sai a R$ 35.800. Para você pegar o Up mais barato, 4 portas com direção e ar, vai sair a mais de 41, né? Então, por isso que a gente fala que tem uma diferença de preço aí significativa em torno de R$ 5.000. Então, assim, em relação ao custo-benefício, o Mobi realmente tem uma vantagem em relação ao Up, né? Apesar de ele beber mais, né? Na nossa avaliação inicial ele bebe em torno de 30% a mais. O Mobi anda bem menos, né? Isso é claro. Quem fizer um test drive nos dois carros vai perceber que ele anda muito menos. Ter muito menos espaço interno. Você tem o Up com 285 litros no porta-malas, esse aqui tem 215. E o espaço para o banco traseiro também é muito limitado. Então, tem essas limitações? Tem, mas ele compensa com um preço menor, né? Ele compensa com um preço menor. Então, acaba, é um carro inferior, tecnicamente só que custa R$ 5.000 mais barato, e isso faz muita diferença nesse segmento de mercado que ele que é um segmento de entrada, né, do mercado brasileiro. A gente está falando dos carros mais baratos do mercado brasileiro. Então é isso. Essas são as avaliações iniciais do Mobi Like. O consumo do Mobi aí deu 9,48, a nossa avaliação inicial, 9,48 de etanol. Eu não acho o número muito bom não, tá? Para efeito de comparação, no mesmo percurso, o Up TSI faz em média 11,9 km por litro de etanol, nesse percurso aí. O Cherry Seller, que é um motor 1.5, pesa 1.200 kg, faz em torno de 8,5 km por litro de etanol nesse percurso. E o Up Emotion, que a gente testou também, também com etanol, ele faz em torno de 11,9 km por litro de etanol nesse mesmo percurso que o Mobi está fazendo 9,4. Lógico que a gente acabou de pegar o carro, está dando umas aceleradas, pode ser que dê uma melhorada na próxima medição.
mas achei o consumo elevado, mas porém está condizente com as medidas do Inmetro. O Inmetro também aponta o Mobi em torno de 30 a 35% mais gastão do que o Up, porque ele tem um motor mais antigo, ele não tem um motor tão eficiente. Então, a gente acabou verificando isso. Então, ao longo do teste, a gente vai verificar também questões de consumo e de gasolina, tá? Então, agora a gente vai mostrar também alguns defeitos adicionais que a gente considerou sobre alguns defeitos e qualidades do Mobi, tá certo? Uma coisa que eu queria falar, essa iluminação interna aqui, ela não é tão... o acabamento, dá para perceber que o acabamento do Mobi é de qualidade inferior ao que tem no Up. Onde você vê, por exemplo, nessas iluminações internas indiretas. Aqui, ó, os botões do Up, você não percebe que tem uma lâmpada lá dentro, entendeu? É um negócio muito mais uniforme, muito mais bem montado, né? Então, o que acontece? O Mobi, apesar de ele ter esses plásticos a mais recobrindo o interior, mas na realidade ele não tem um acabamento tão bom. O acabamento interno do Up é muito superior mesmo, e você percebe isso na montagem, nas texturas dos plásticos, em tudo, entendeu? E uma outra coisa que, assim, eu já venho percebendo com relação a esse conceito de conforto, né? Porque aqui o que acontece? A gente acaba entrando, acaba associando o fato de você ter uma suspensão macia com um carro confortável, e na realidade não é. Eu começo a perceber que o Mobi tem uma suspensão bem macia, porém ele acaba balançando muito. Isso aí acaba tirando o conforto do carro, né? Então, nesse sentido, eu considero que a suspensão mais firme, hoje eu considero que a suspensão mais firme do Up é mais confortável, porque apesar dela não parecer inicialmente uma coisa tão confortável assim, como ela torna o carro menos suscetível a balanço e essas coisas, então o carro você não fica saculejando tanto dentro, entendeu? E aí com isso você acaba tendo um carro que é mais confortável, porque o teu corpo não acaba sendo jogado de um lado para o outro, como é o que está acontecendo aqui no Mobi, pelo fato dele ter uma suspensão mais macia, né? Então, algumas considerações aí, né? A questão fundamental também é o raio de giro. Eu até vou dar uma pesquisada no raio de giro do Up e o raio de giro do Mobi, mas eu estimo assim que o raio de giro do Mobi deve ser de 2 a 2,5 metros maior do que o do Up. Isso significa o seguinte, que você consegue esterçar o Up muito mais do que o Mobi, entendeu? E isso acaba gerando uma maior agilidade em uso urbano, né? Não que o Mobi ele não seja esterçável, acontece que uma coisa que eu achei estranho isso, né? Porque o Up realmente ele esterça muito. Você consegue dar uma volta num círculo. Eu acho que o Up tem 9 metros de raio de giro, e o Mobi deve ser acima de 10, porque ele não esterça tanto, entendeu? Então, em algumas situações você acaba tendo que manobrar em situações essas que, se você tivesse num Up, você não precisaria manobrar, você simplesmente esterçaria e ele conseguiria fazer a curva, entendeu? Então isso aí também é uma questão assim, a ser considerada, né, em termos de agilidade em uso urbano. Então, avaliar primeiras impressões aqui do Fiat Mobi. A gente observa o ar-condicionado consegue refrigerar o carro aí numa velocidade, mesmo que você pegou o carro e deixou ele no sol, ele gela relativamente bem. Vamos ver.
O volante claramente é um volante hidráulico, né? Nessa versão Like não tem comandos multifuncionais, e o fato de não ter também o sistema de som de fábrica acaba complicando um pouco pelo fato de não ter o sistema Bluetooth, né? Então você não tem a possibilidade de atender o telefone pelo sistema do carro, né? Então isso aí é uma coisa que só vem na versão Like On, que aí custa mais de 40 mil reais. Isso daqui já é relativamente cara, né? Porque é prata, 39.300, né? Agora, tem uma coisa interessante é o seguinte: os faróis tem desligamento automático. Então, o que acontece? Na situação atual, que você tem a legislação que obriga você a andar com os faróis ligados, o fato do MOB desligar automaticamente os faróis é uma coisa interessante quando você desliga o carro, né? Porque aí você não gasta a bateria e você não tem que ficar deixando o farol ligado full time, né? Então você só basicamente deixa o farol baixo ligado e acabou. Na hora que você liga o carro, ele vai acender e você não vai correr o risco de tomar multa, né? Uma outra questão ele tem as travas, que elas têm fechamento automático, então isso é interessante também. E enfim, então essas são considerações iniciais aí. Se gostou do vídeo, dá um like aí no nosso vídeo e se inscreva no canal. Ao longo do mês a gente vai colocar mais vídeos sobre esse teste do MOB.